A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Oh, que bênção de Deus, nós estamos aqui juntos para a glória de Deus, para continuarmos o estudo aqui do livro de Daniel, né, irmãos? Hoje é o capítulo 3, de 30 versículos. Oh, louvado seja Deus, né, irmãos? Uma história bíblica, irmãos, muito conhecida no nosso meio. Até mesmo quem não tem aleluia, a graça de Deus, irmãos, porque se não for pela graça de Deus, a gente não faz nada. De ler a palavra todo dia, né, irmãos? Já viu falar dessa história? Ou viu um desenho aqui pelo YouTube, ou um filme, irmãos. Então é bem conhecida, né? Aleluia. Onde o título é Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo, né? A versão aqui dessa Bíblia, irmãos, ela é bem mais assim atualizada, né? É tremendo, né? Não sei a sua aí, mas glória a Deus por isso, né? Vamos estar lendo aqui, irmãos, de 5, de 10 versículos, né? Entrando aqui no contexto, aqui no texto, aqui lendo. E eu sei que o Espírito Santo do Senhor, nesse dia que se chama hoje, tem grandes coisas para fazer, realizar e nos ensinar para a glória do teu nome. Amém? Aleluia. O versículo 1 fala assim: o rei Nabucodonosor o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados, mais ou menos, irmãos, entre 24 a 27 metros, né? Disso de altura. Irmãos, a medição aqui eu não estou dando precisa, só para os irmãos terem uma ideia, tá? Aleluia. De alto e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, irmãos, aqui não diz que foi homens que fizeram, mas o rei Nabucodonosor. Irmão, Babilônia, aleluia. Nesse período bíblico, irmãos, ela era um império, assim, humanamente falando, poderoso, irmãos. Irmãos, nós estamos aqui, por bondade e misericórdia de Deus, lendo na palavra, irmãos, já faz meses, falando de Jeremias. Terminamos Ezequiel agora faz alguns dias, né? Iniciamos Daniel. Irmãos, quantas batalhas na Babilônia, né? Primeiro com o pai de Nabucodonosor. Agora, falamos que o nome dele está escrito lá em 1 Reis 24. Agora é ele. Foram ganhas pela Babilônia. Meu irmão. A glória daquela cidade, nas conquistas, as vitórias, irmãos, inflamaram o ego desse homem chamado Nabucodonosor, irmãos, dele mandar fazer uma imagem altíssima, irmãos. Olha, ali, como se fosse uma prestação ali de gratidão, de louvor, de adoração, aquela imagem ali foi feita, irmãos. Olha, irmãos, que algo assim, tremendo, irmão. Tremendo, que nós vamos meditar, você junto conosco aqui, e trazer isso para os dias de hoje aqui para a glória de Deus, né? Versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Quando fala aqui conselheiros, irmãos, Daniel, a história fala, aqui a Bíblia, né? Ele não estava nesse evento aqui, estava em outro lugar. A Bíblia não fala onde que ele estava. Mas os três, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os nomes deles foram colocados, esses nomes de deuses babilônicos, né? Estavam lá. Versículo 3. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, a todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem em que Nabucodonosor tinha levantado. 4. Versículo 4, irmãos. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens e todas as línguas. 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e todas a sorte de música,
vos prostrareis e adorareis a imagem, aleluia, que Nabucodonosor levantou. Versículo 6, vamos ler até o 10 aqui, irmãos. Qualquer que se não prostre e não adore, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 7, quando fostes os povos, ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações, homens e todas as línguas o adoraram, a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 8. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Versículo 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Oh, meu irmão, foi feita aquela imagem de ouro, todos que estavam ali naquele presente momento adoraram, se prostraram. Você fala assim, e os três? Irmão, apesar da Bíblia não dar detalhes, era muita gente, acredito aqui pela Bíblia Sagrada, irmãos, aleluia, que os três estavam ali. Quando foi tocado o instrumento, todos se prostraram, os três não. Por que a gente fala isso com precisão, irmãos? Porque os outros que se prostraram vieram a Nabucodonosor para dizer. Mas não foi feito um edito, rei? Não é para todos se prostrarem? Irmão, havia ali na Babilônia algo ali, irmãos, um mover demoníaco, irmão. Falamos isso no capítulo 2, irmão, do diabo ali, irmão, reinar, o diabo fazer aquilo que ele queria ali, irmãos, para o que ele pensa, que é matar, roubar e destruir, irmão. E esse é o propósito do diabo, irmão. O de Deus é para que tenhamos vida e ela com abundância, meu irmão. E ali os irmãos veem ali, irmão, que quando tá o capítulo 1 gravado no canal para glória de Deus, você pode ver na parte ali de vídeos, tá o capítulo 1, o 2, aquele milagre, né, irmãos, tremendo que acontece ali, aquela interpretação dos sonhos por Daniel, irmão. Os judeus, Deus já estava ali usando a vida desses homens ali, irmãos, para que a palavra dele, irmãos, fosse ali conhecida, o nome dele fosse conhecido, o Senhor fosse exaltado. Querido, o dia de hoje, nossa, Deus quer fazer o mesmo, meu querido. Deus quer. Ah, pastor, mas vai pôr numa fornalha de fogo? Não sei, Deus sabe, mas se ele vem em você, em nós, por bondade e misericórdia, maturidade, irmão, se ele vem em nós, irmão, algo que possamos aguentar, para que a obra dele seja feita, realizada, almas se convertam, o nome dele seja exaltado nessa terra, ele vai fazer, irmão, porque ele é Deus, irmão, ele é o querer dele, a vontade dele que tem que prevalecer, não a minha e a sua. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Mas pastor, é difícil, irmão. Fácil, quem disse que é, irmão? A Bíblia fala que o reino dos céus é ganhado à força, meu querido. Se for necessário, se for preciso, Deus permitir algo dessa magnitude tão grande acontecer, para que o nome dele seja louvado e adorado na sua e na minha vida, vai acontecer, meu irmão. Você tem que falar que, Senhor, eis-me aqui. Irmão, o inimigo está querendo aí calar a boca da igreja, o inimigo está querendo usar das suas artimanhas. Aqui, irmão, nesse contexto bíblico, era matá-los, era tirar eles de cena, para que o nome do Senhor não fosse pregado, falado, anunciado, aleluia. Romanos 10,14 fala: como ouvirão se não há quem pregue? Irmão, o cenário estava pronto, irmão. Você quer participar desse cenário? Responda aí. Aleluia. O versículo 11 fala assim, meu irmão, ó. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 12. Há alguns homens judeus que se
constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fizeste caso de ti, e dos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. 13. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Olha, irmão, o inimigo da nossa alma, ele arma a cilada com a permissão de Deus, para colocar a nossa fé, a sua fé, nossa seja colocada à prova, para ver se você nega ou você fala, sou de Cristo. A Bíblia fala assim, ó, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mateus 10, 32 em diante ali. Mas aquele que negar, eu negarei. Irmão, o cenário foi armado para ver se eles negavam. Irmão, olha que a Escritura fala aqui, ó. Bendito seja Deus. Falou Nabucodonosor, ele disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantaste? Versículo 15. Olha a resposta desses homens de Deus, irmãos. Agora, pois, estáis dispostos quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos, adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha que desafio, irmãos. Versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, ó rei, ó Nabucodonosor, quanto isto não necessitamos te responder. Irmão, que sabedoria de Deus, irmão, que confiança no Senhor, irmão. Eles estavam dispostos aqui, se morressem ali queimados pelo fogo, a certeza que eles estavam já com Deus e estariam com o Senhor era tremendamente grande, porque estavam buscando, estavam orando, trazendo para os dias nossos hoje, estavam lendo a palavra, estavam na presença do Senhor. Irmão, nada pode apagar essa certeza no nosso ser, na nossa alma. Era da vida desses homens, irmão, que maravilhoso. Versículo 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha aqui, irmão, se ele quiser nos livrar-nos, irmão, ele não chegou e apontou o dedo na cara de Nabucodonosor, falou, você vai para o inferno, seu incircunciso, seu tribuloso. Não, irmão, se Deus quiser, ele livra. Isso aí cabe a ele, não a mim, falar para você, irmão. Confiança no Senhor, irmão, aleluia. Deus está no controle, aleluia. Olha aqui o 18. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que, aleluia, ô glória, se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Irmão, a fúria do homem, a carne. Aí, aonde está o inimigo aí? O inimigo estava ali, irmão, batendo palma. O homem se deixou se levar pela fúria. Aquece 7 vezes mais, irmão, para não ter dúvida que na cabeça dele que eles iam morrer. 20. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Irmão, homens fortes, uma segurança pessoal de elite do rei. Chama eles aí, atem eles, né, com panos ali para que eles não corram, e lance eles na fornalha. Irmão, não negaram a fé. Até o final, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, pastor, mas se Deus permitisse eles morrerem, estavam salvos, irmão. Se hoje a adversidade, a prova, algo vem para provar a sua fé, não negue, vá até o final, irmão. Pastor, e se eu morrer, você está no céu, meu querido. Você está junto com o Senhor. Ah, pastor, tem a esposa, tem o esposo, tem a filha, o filho. Irmão, Deus vai cuidar deles. Você tem que entender
que o Senhor tem que ser o primeiro, a vontade dele é a primeira, a fé, a obedecê-lo tem que ser em qualquer circunstância. Ah, o meu marido me proibiu. A minha esposa disse que vai me largar. Que largue, irmão. Não largue de Cristo. Não largue da fé. Não largue do Senhor. Irmão, Deus é que está no controle para fazer. Irmão, agrade ao Senhor, busque ao Senhor, sirva ao Senhor, honra ao Senhor, irmão. Ele tem o poder de mudar a cabeça do marido, da esposa. Se não quiser, irmão, ele vai fazer algo. Você não vai ficar só, irmão. Deixe nos cuidados dele. Ah, minha mãe, meu pai não quer falar comigo. Não esquenta a cabeça, meu irmão. Fale com o papai do céu. Ele tem a vitória para te dar. Meu filho e minha filha não fala comigo. Não esquenta a cabeça. Entrega ao Senhor nos cuidados dele. Ele dá a vitória. Não falam comigo. Não querem ficar perto de mim, porque eu falo que eu sou cristão. Meu irmão, louve a Deus por isso. Agradeço o Senhor por isso, irmão. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, disserem o mal contra vós, mentira a seu respeito. Você é bem-aventurado e bem-aventurado, irmão. Aleluia. Vamos ler aqui agora do 21 em diante, irmãos, para a gente concluir o capítulo 3 hoje. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. 22. Porque a palavra do rei era urgente, irmão. O rei ficou furioso, demasiadamente furioso. Tinha que lançar rápido. O rei não queria que a palavra desse caísse por terra e eles fossem ali pelo fogo, irmãos, abrasados e mortos, irmão. Era o que estava no coração do rei. 22, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sob maneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram. Olha, irmãos, presta atenção. Mataram os homens que lançaram eles, irmãos. Tão forte que estava aquecida a fornalha. De cima para dentro. Sadraque, Mesaque e Abidnego. 23. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, né, irmãos? Não poderiam se mover, correr, andar. Do jeito que caíram, ficaram. Sobremaneira acesa. 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Dá a entender pela Bíblia, irmãos, que o rei estava numa determinada posição, que o fogo não chegava nele. Mas estava aberta a porta da fornalha. Irmão, aleluia! E o rei estava vendo, o fogo estava clareando ali, irmão. Estava vendo o que estava acontecendo lá dentro. Olha o que fala a Bíblia para nós, ó. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: aleluia. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses, ou um anjo, para ficar claro para você entender. Verso 25. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ô irmão, aleluia, ô glória, terá, shurabadaia. Você vê que é algo maravilhoso e tremendo, meu irmão. Quando os homens fortes ali da elite dos soldados de Nabucodonosor chegam perto da mesma posição que Nabucodonosor vai agora, foram fulminados ali, abrasados pelo fogo. Irmão, Deus faz um milagre ali extraordinário que não deixa o fogo matar a Nabucodonosor, irmão. Era para ele ter caído morto ali. Deus não vai matar o teu inimigo. Deus não vai matar ele, mas vai dar vida a ele para ele ver a vitória na sua vida gigantesca e ele se converter ao Senhor, honrar o Senhor, irmão, e falar que o Deus nosso é poderoso, irmão. A Bíblia diz que Nabucodonosor chama eles para fora. 26. Aleluia. Então se chegou Nabucodonosor, perdão, irmãos, 27, tá? Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, aleluia, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados. Olha, irmão, que maravilhoso, aleluia. Os cabelos das suas cabeças, só as ataduras ali de pano que foram queimadas para eles poderem conseguir andar, né? Aleluia.
nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja, ô glória, o inimigo vai ter que adorar a Deus, irmão. O inimigo vai ter que se curvar e falar que Deus é o Senhor, aleluia. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar seus corpos e servir e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Que fidelidade, irmão, que lição tremenda para a nossa vida hoje. 29. Porquanto faço um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Irmão, o decreto era de um homem ainda não convertido, irmão. A pessoa vai ser despedaçada, mas o nome do Senhor, irmão, foi exaltado, foi enaltecido e glorificado. Meu irmão, fique firme. Meu irmão, adore. Meu irmão, não pare. Meu irmão, não desista. Meu irmão, não negue a fé. Meu irmão, vai até o final, meu irmão. Se eu morrer, pastor, você está no céu, meu querido. Não tem nada melhor que o céu que te aguarda, preparado por Cristo. Mas se o Senhor não for a sua hora, Ele vai operar algo grandioso. Que o inimigo vai ter que se curvar e adorar o Senhor. Respeitar, não blasfemar do nome de Deus, irmão. Mesmo que ele não queira servir naquele prezado momento. Mas Deus vai fazer porque Ele é Deus, irmão. Fé, confiança, entrega todo dia, honra ao Senhor em qualquer circunstância da sua vida. Você que é casado aí e solteiro, no nome de Jesus, amém? Daniel capítulo 3, hoje encerrado, irmãos, para a glória de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, não esqueça, você viu o vídeo, irmão, deixa um joinha. Irmão, queremos ganhar almas, queremos que essa palavra que é de Deus chegue mais longe possível, irmãos, e almas se entreguem e se rendam ao Senhor, amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.